eu, eu fecho meus lábios, eu, eu paro de fazer qualquer coisa errada e eu tenho mais força para recomeçar. Eu quero muito te agradecer por isso, porque o Senhor mostrou que nos ama muito, a tal ponto de nos dar seu Filho Jesus para morrer por nós. Eu quero muito te agradecer por isso, porque tudo aquilo que viemos a fazer, nós temos essa força. Tudo que precisamos enfrentar fica menos dolorido enfrentar quando a gente se lembra de que o Senhor nos ama. Qualquer dificuldade, ou qualquer momento que possamos passar por aflições, nós nos lembramos de que o Senhor nos ama. E quando nós escorregamos e nos achamos no pecado, ou errando qualquer alvo, nós podemos nos lembrar que o Senhor nos ama e a gente volta. Isso faz uma diferença muito grande nas nossas vidas, Pai. Lembrar que o Senhor nos ama. E essa luz que nos acompanha, ela nos transforma. E nos dá mais vontade de não errar mais. Nos dá mais vontade de nos reunirmos com os nossos irmãos, principalmente de forma presencial, com aqueles que nos conhecem pessoalmente, que são nossos vizinhos ou parentes, porque nós fazemos parte da tua família. Esteja com cada irmão, com cada irmã que está aqui presente hoje, lembrando eles a cada dia que o Senhor os ama. E isso faz uma grande diferença para tudo. E as pessoas que nós estivemos estudando a Bíblia, estudando a tua palavra, coloca no nosso coração esses textos, esses versículos, para alertar essas pessoas de que elas estão andando nas trevas e elas precisam da tua luz. Muito obrigado, Senhor, porque provavelmente todos os que estão aqui presentes, eles foram resgatados do império das trevas e hoje fazem parte do reino da sua luz e do seu amor. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão José Valdevino chegou agora também. Outros irmãos chegaram. Sintam-se todos bem-vindos, né? Dos primeiros aos últimos que estão aqui com a gente hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, irmãos. As grandes lições de Jesus são as lições que Jesus ensinou para que nós ensinássemos outras pessoas e para que a gente não nos esquecêssemos delas. Então, eu venho lembrando, né, a cada semana nós estamos nessas sete séries de assuntos mais importantes ou aqueles que não podem faltar na vida cristã. Né? O primeiro foi a autoridade da Bíblia, o segundo foi sobre pecado e arrependimento, né? Que a gente falou que Deus tem um alvo para todo ser humano, e quando o ser humano que quando o ser humano desconhece esse alvo, esse propósito, ou ignora esse propósito, ele erra o alvo e a sua vida não vai bem. E a terceira série, ela fala sobre luz e trevas. Né? Na semana passada, nós comentamos a importância da visão. Né? Usamos aquela frase de Jesus, quando afirmou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem trevas, né, todo o nosso corpo estará em trevas também. E nós falamos um pouquinho na semana passada sobre a maneira como o cristão deve enxergar. O reino de Deus, ele precisa ser enxergado, porque para o mundo ele não existe.
E para nós, ele deixou de ser invisível. Então, o reino de Deus, ele existe, mas para o mundo isso não acontece. Para aqueles que não conhecem a palavra de Cristo, para o mundo que não crê na palavra de Jesus Cristo, ele não consegue enxergar Deus reinando. Foi isso que nós falamos na semana passada. E é preciso que todo aquele que se aproxima de Jesus Cristo, ele enxergue, né, o reino de Deus, ou seja, Deus reinando. E hoje nós vamos continuar falando sobre luz e trevas, mas dentro dessa ótica muito importante, irmãos, de que se nós nascemos de novo, se nós nos convertemos, se nós reconhecemos o nosso pecado, a vida que vivíamos, estamos preparados para olhar e ver Deus agindo. E isso é muito importante. Quando nós enxergamos Deus agindo, quando nós enxergamos que certas coisas que acontecem vêm de Deus, são permitidas por Deus e outras são vontade de Deus, quando a gente vive uma vida de oração e vive enxergando as ações de Deus, né, sejam elas mínimas, isso significa que nós estamos realmente vivendo dentro desse reino. E muitas coisas acontecem que nós enxergamos, mas o mundo não enxerga. Às vezes nós enxergamos numa desgraça ou numa coisa horrível, e até mesmo numa doença, nós enxergamos Deus permitindo e até agindo. Mas para aquele que não tem uma visão no reino de Deus, só vai enxergar como uma tristeza do mundo, como uma desesperança, como uma pessoa sozinha que vive a solidão de ter um Deus, um Pai que mora nos céus. Mas nós não somos assim. E hoje, na segunda lição sobre essa série, Luz e Trevas, nós vamos falar sobre o poder das trevas. Como já falei antes, são 4 encontros, né? 4 lições de cada série. Tivemos já uma semana passada, hoje é a segunda, eu vou falar sobre trevas. E as últimas 2 dessa série, eu vou estar falando sobre luz. Então, eu vou ocupar 2 sextas-feiras falando sobre luz, e só hoje, tá bom, eu vou falar sobre trevas. Então, não quero que nossa lição seja pesada, né? Porque vamos falar sobre trevas, e só sobre trevas. Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência de que existe um mundo mal. Existe um mundo espiritual do mal. Existe sim forças do mal que atuam, que trabalham para destruir tudo o que Deus ama. Não esqueça disso. Então, tudo aquilo que Deus ama enfrenta a oposição das trevas, de seres espirituais que vivem, né, para destruir tudo que é luz. Então, hoje o nosso assunto será esse. Para que a gente se desperte e para que nós possamos também ajudar outras pessoas a se despertarem, porque é preciso. Sabe, irmãos, eu espero que isso aconteça com você também, que isso vai significar que você está na luz. Mas dói em mim quando eu vejo alguém, seja quem for, seja alguém muito próximo, ou alguém que você conhece distante, vizinho, ou alguém que você vê passando pela rua e vivendo uma vida totalmente errada. Uma vida que não se importa com Deus. Né? E dói no nosso coração ver alguém que não está prestando atenção em Deus, está vivendo como se Deus não existisse. Vive só para si.
só se importa consigo. E principalmente, né, quando a gente vê algumas pessoas se destruindo, né, se envolvendo com coisas do mundo que é só destruição. E às vezes nós enxergamos pessoas se alegrando, achando que aquilo é a vida, mas no fundo, só está destruindo essas pessoas, porque existem alegrias que são para o mal. Existem prazeres que, por mais gostosos que sejam, mas eles só levam para o mal. Existem famas, sucesso, vitórias no mundo que, na verdade, não são tesouros juntos no céu. São apenas distrações para que as pessoas não olhem para Deus. E hoje, esse assunto sobre trevas, para nós é triste, é evidente demais para nós. A gente enxerga claramente que aquilo é para destruição. Mas quem está vivendo está enganado, está achando que aquilo é vida. E tem pessoas que até usam ou ousam falar que graças a Deus que nós podemos nos divertir assim. Olha, graças a Deus o carnaval foi maravilhoso. Graças a Deus que eu não fui descoberto no meu pecado de traição. Graças a Deus que Deus me livrou de eu ter matado uma pessoa e ninguém, a polícia não descobriu. Graças a Deus que eu falei mal daquela pessoa e ela não sabe que eu falei mal. Graças a Deus que eu saí com um monte de mulheres e ninguém ficou sabendo. Graças a Deus que eu traí o meu marido e ninguém ficou sabendo. Tem gente que faz isso. As trevas, elas enganam tanto que as pessoas dão graças a Deus por estarem fazendo o que estão fazendo. Eu sei que você e eu já ouvimos isso várias vezes, não é? Pessoas até rezando, pedindo a Deus, orando, para que não chova numa festa de carnaval ou numa bagunça, não é verdade? E eu sei, sabe, irmãos, que quem está vivendo nas trevas nem sempre está achando ruim o que está vivendo. Mas o desafio do Evangelho é para mostrar que que muitas destas coisas estão destruindo os seres humanos. Tem coisas que para o mundo parece que não tem nada a ver, isso é normal, isso é simples, isso não vai prejudicar ninguém, mas prejudica sim. Porque Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, ele diz que aquilo é bom. Né? Quando Deus faz as coisas, ele diz logo, eu estou vendo que isso é bom para você. Isso vai trazer um benefício para a sua vida. Isso vai te proteger. Mas quando as pessoas se desviam disso, elas não conseguem enxergar que aquilo é para proteger elas mesmas. É quando você fala com alguém que você ama muito sobre o perigo de alguma coisa e aquela pessoa que você ama tanto diz assim, isso é besteira, isso não tem nada a ver. E é muito triste isso. Né? E hoje nós vamos falar sobre as faces, né, das trevas. E as trevas, elas têm muito poder sobre as pessoas, porque ela tem dominado muitas e muitas pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a Bíblia usa a expressão trevas. Eu coloquei aqui 4 formas, tá certo? Em que a Bíblia ela fala sobre trevas. Né? Mas tem uma forma que é essa que eu gostaria de estar trazendo para os irmãos hoje, tá? Então, às vezes, você vai ver alguns versículos na Bíblia que usa a palavra trevas no sentido de escuridão, de noite, que não tem nada de errado, tá certo? A noite a gente usa para dormir, tá certo? Então existem essa expressão trevas. Eu vou mostrar aqui, ó, Mateus capítulo 27, versículo 45. Né? Esse é um exemplo, né, de que a Bíblia também fala de trevas num bom sentido, no sentido de que é noite, está escuro.
não é verdade? Então, vamos lá. Mateus 27, 45. Vou ler aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar algumas anotações para vocês. Lembrando que eu não faço esboço, né, irmãos? Eu faço algumas anotações e a gente vai pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando para a gente falar aquilo que a gente se lembra, com as nossas experiências, né? Então, Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, né? E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, aqui é um exemplo da palavra trevas no sentido de que escureceu, tá bom? O dia, a tarde virou noite, tá bom? Existem outros textos também que falam sobre isso. Por exemplo, Isaías 139, versículo 11. Isaías não, Salmo 139, versículo 11. O salmo que todos nós gostamos muito, e ele fala isso, ele usa a palavra trevas num sentido de natureza, tá? 139, versículo 11. Se eu digo, né, aqui no salmo, né? Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, quer dizer, vai estar tudo escuro em minha volta. Aí ele diz: a luz ao redor de mim se fará noite. Aí ele diz, versículo 12: até as próprias trevas não serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. O que quer dizer? Mesmo que esteja tudo escuro, Deus está te vendo, tá certo? Então esse daqui é um sentido bom de trevas no sentido de noite, de escuridão, tá certo? Naquele momento que a gente tem que descansar, a não ser quem trabalha em turnos no terceiro turno, né? Pessoas que pegam na fábrica ou em algum emprego que vai a madrugada toda, né? Então, a Bíblia também fala, e é bom a gente, quando lê a Bíblia, a gente saber se aquelas são as trevas que ele está falando de noite ou se é outro tipo de trevas, tá bom? Uma segunda forma que a Bíblia também trata da palavra trevas é a seguinte: é quando quer dizer que aquela pessoa está cega, que aquilo está escondido, oculto, quando é alguma coisa que a pessoa está. O sentido de treva é quando a pessoa está enganada, ou quando tem alguma coisa escondida por trás daquilo. Então, às vezes, a palavra trevas significa isso também, e eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente, tá bom? Vamos lá. Lucas 1,79, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. A minha Bíblia eu estou usando ainda a revista e atualizada, tá? 1,79. Diz assim. Tá falando sobre um cântico, né, de Zacarias, falando sobre Jesus, aí vem mais. Aí diz: para alumiar os que jazem nas trevas, né? Que Jesus vinha para iluminar aqueles que jaziam, que estavam presos, mortos, enterrados nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da luz. Aqui está falando, né, de pessoas cegas que estavam enganadas. Então Jesus veio para iluminar o caminho das pessoas que andam na escuridão, que estão cegas, não sabem o que estão fazendo, né? Então aqui já é um outro sentido da palavra trevas. E ainda tem aqui João 8,12. João 8,12, nesse mesmo sentido, tá bom? De cegueira espiritual, né? João 8,12. Achei, João 8,12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É no sentido de caminho, né? Esses dois versículos que a gente falou, ele usa a palavra caminho. Então é a segunda maneira que a Bíblia também pode estar falando sobre trevas, né? A primeira que eu expliquei, trevas no sentido de noite, de escuridão, coisas da natureza que Deus criou. Aqui ele já está falando, dependendo do contexto, né, daqueles versículos que vêm antes, outros depois. Aqui ele já está falando de outra coisa. Aqui ele está falando de pessoas que estão andando num caminho sem saber para onde vai.
um caminho enganoso, que aparentemente é bom, não é? A própria Bíblia nos diz lá em Salmo, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no fim, caminhos de morte, né? Então, a palavra trevas também aparece nesse sentido, tá certo? Muito bem. A terceira forma já é uma forma mais agressiva de falar sobre trevas. Aqui ele já vai, esse terceiro exemplo de palavra trevas já tem o significado de maldade, de crueldade, de mal proposital. Então, às vezes, a Bíblia também usa a palavra trevas no sentido de um mal proposital. Aquilo que tem uma estratégia para destruir, uma estratégia para conquistar, para fazer envolver outras pessoas para conseguir o que quer. Tá certo? Então, essa coisa de tramar, planejar para destruir ou para fazer o mal, ou simplesmente para que tudo aconteça do seu jeito, isso é das trevas, né? Isso é das trevas. E o exemplo que a gente tem disso, é Lucas 22:53. Lucas 22:53. Diz assim: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É aqui Jesus sendo preso. Então ele chega para os soldados ou para aqueles judeus que foram prendê-lo e disse, né? Poxa, eu estava o tempo todo com vocês, mas vocês não aproveitaram aquele tempo. Mas agora é a hora do mal, né? Quando uma coisa foi tramada por Judas, por outros, então existia aí uma trama, tá certo? Ou aí ele chega e usa essa expressão que a gente leu agora, né? E esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É o que o mal, o que Satanás, os demônios e o coração humano, aqueles seres humanos que deixam que o mal penetre, que planejam a morte, como planejaram a morte de Jesus, como planejaram encontrar com Jesus já lá no Getsêmani, entende que era a hora que o povo não estava por perto, para não chamar a atenção demais. Era a hora que Jesus não conseguiria fugir, estava de noite. Então, olha só, você vê a trama do diabo e junto com os seres humanos trabalhando, né, todos para o mal, para pegar Jesus numa hora em que Jesus estaria indefeso, né? E aí você vê essa expressão. Outro texto é João 1:5. João 1:5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, também nesse sentido do mal. 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer, essa luz é o próprio Jesus, e o mal não venceria ele. O mal não prevaleceu, ou seja, o mal não alcançou vitória. O mal não tem vitória. É isso que ele quer dizer aqui nesse versículo. Tá certo? Jesus sim será o vitorioso. Ah, mas Jesus foi crucificado, sim, mas ele obteve vitória na cruz. Porque Deus o tirou, né, o resgatou dos mortos e lhe colocou acima de todos e lhe deu o nome que está acima de todos, né? Então, o que para o diabo, né, ou para o mal, para as trevas, parecia uma derrota para o cristianismo, na verdade, aquilo se transformou na maior vitória de todos os tempos, né? Então, aqui é mais um versículo que mostra que trevas, em alguns contextos, significa mal. E é interessante, né, irmãos, porque às vezes nós nos esquecemos de que há forças do mal contra nós. E às vezes até nos esquecemos que tem forças do mal querendo destruir os nossos irmãos. E a gente tem que ficar muito atento, porque não é só o meu erro, não é só porque eu caí em pecado, ou porque um irmão ou uma irmã caiu em pecado, mas não esqueça que existe o mal indo contra ele. E o diabo, ele quer, sim, destruir nossa casa na fé.
Ele quer destruir a igreja. Então não se esqueça que há forças do mal sim contra nós. Tá? Não vamos achar que é só o infortúnio da vida, que as coisas tinham que acontecer, que era destino. Considere o mal desviando a atenção de Deus. Então, se isso não te deixa arrepiado, deveria, tá? Porque existem seres ao nosso redor. E muitos destes seres ao nosso derredor, eles estão visando o nosso mal. Eles estão fazendo tudo o que podem, tá certo? Tudo que lhes é permitido para nos destruir. Então não vamos esquecer disso, que há um mundo há seres das trevas que gostam das trevas, que se sentem bem nas trevas fazendo mal, tá certo? Quem já participou, quem já presenciou, tá certo? Trabalhos da Umbanda, do Candomblé, dos misticismos, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Quantas pessoas fazem trabalhos de ocultismo para prejudicar o nome da outra pessoa, né? Colocam que querem prejudicar aquela pessoa, que querem tirar ela do meio. Tem pessoas que fazem trabalho para alejar, para matar. E não esqueçam que existe sim, irmãos, uma força do mal muito grande. E por fim, a Bíblia também fala de trevas no sentido de castigo, tá certo? De castigo, de prisão. E algumas das passagens bíblicas mostram que o próprio Deus colocou alguns anjos caídos numa prisão de trevas, que eles não podem sair de lá, que eles estão presos lá, aguardando, né? Aguardando o dia do juízo final. Eles não podem sair de lá. Alguns estão soltos e alguns estão lá presos. Eu não entendo muito disso, não sei, a Bíblia talvez não fale tantas coisas sobre esses demônios presos, esses anjos caídos presos, mas se Deus não permitiu que eles estivessem aqui ao nosso derredor, nos atentando, nos tentando, né? E ou pegando nossas próprias tentações ou cobiças, mas talvez estes seres fossem tão perigosos quanto aqueles que estão perto de nós, não é? Aqui diz, por exemplo, vamos abrir Mateus 22, 13. Mateus 22, 13. Diz assim. Mateus 22, versículo 13. Então, aqui é uma parábola, né? É uma parábola que Jesus contou, a parábola das bodas, mas ela traz uma verdade, né? Parábola é uma história com elementos da terra para explicar coisas espirituais, coisas que a gente não enxerga, né? Então, Mateus capítulo 22, versículo 13. Oi, Viviane, seja bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso, estava em outra aula. Tá bom, Viviane, tá desculpada. O importante é você chegar aqui, e bom. Então ordenou ao rei os serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 2 Pedro 2, 4. Lá no finalzinho da Bíblia agora. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dentro do contexto falando sobre falsos mestres e o castigo que eles receberão, né? Aí ele vai fazer uma comparação. Olha, se Deus não poupou os anjos, quanto mais poupará aquele o humano, né? Que se desvia e ensina coisas erradas, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no mundo, né? No inferno aqui, na verdade, no sentido de tártaro, né? A palavra correta aqui é a palavra tártaro, um lugar de castigo, de tormento, tá? Então não é exatamente, não é o inferno que não foi inaugurado ainda, que será inaugurado quando Jesus vier e lançar o demônio e os desobedientes lá. Mas essa palavra inferno, inferno mal traduzida aqui, na verdade é a palavra de castigo, tá? Então vamos lá, vamos ler de novo. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes lançou, precipitou eles no lugar de tormento, os entregou a abismos de trevas,
reservando-os, guardando eles para juízo, não é? Então, mais esse texto. Também tem o versículo 17 do capítulo 2, aqui, 2 Pedro 2,17. Diz, é o mesmo assunto. Esses tais, né, aqui está falando de pessoas que interferem na salvação dos outros, né, os ensinos errados. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Né? Olha que coisa, né? Então, trevas aqui também está significando isso. Judas 1,6, né? Judas, aquela cartinha lá no Velho Testamento também, né? Depois de terceiro João, vem Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas, não, logo depois, né? Primeira, segunda, terceira João, e vem Judas. Raramente a gente abre essa carta, né? Mas olha o que ele diz aí no capítulo 1, versículo 6. No versículo 5 e 6. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, né, seu próprio lugar de morada, seu próprio ambiente, ele tem guardado estes anjos sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Forte, né? Muito forte esse texto. Judas também, versículo 13. Ele continua no mesmo assunto. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, frutos desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. E aí ele vem falando, né, versículo 13, ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, são esses os modelos, né, de que a Bíblia fala sobre trevas. Trevas no sentido de escuro, de noite, da natureza, criado por Deus. Trevas no sentido de pessoas que estão andando cegos, sem saber o que estão fazendo, achando que estão fazendo uma coisa, mas na verdade estão fazendo outra, tá certo? Trevas no sentido de mal, né? Seres das trevas que têm prazer de ver as pessoas sofrendo, puxando as pessoas para o mundo do ocultismo, trazendo o mundo daquilo que é escondido, daquilo que é podre, daquilo que é sujo. E, por fim, trevas no sentido de prisão eterna, tá certo? Então, são essas 4 formas de trevas que a Bíblia fala. Eu achei importante que a gente saiba, irmãos, de que a Bíblia, ela precisa ser respeitada, né, claro. Talvez a gente não precise muito ficar entrando, né, em termos gregos originais, porque na maioria de nós não entendemos grego. Senão a gente deveria pegar a Bíblia no grego e todo mundo aprender grego, senão a gente não ia entender nada. Mas por si só, sabe, os versículos que a gente lê, lendo um pouco antes, um pouco depois, dá para a gente chegar até a verdade com simplicidade, sabe, irmãos? E o fato muito importante é que saber, por exemplo, sobre esse assunto, né, de que existem, talvez, né, você vai encontrar na Bíblia a palavra trevas com outro tipo de significado, né, mas eu procurei trazer esses 4 aqui para nosso entendimento, para a gente ter conhecimento. Porque é esse o ponto mais importante que eu quero destacar hoje, daqui para frente, né, no finalzinho agora do nosso estudo, que trevas, ajudar uma pessoa a enxergar a luz, vai significar que ela estava enganada. Porque a maior de todas as obras das trevas é o engano. É impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade.
Porque Jesus afirmou claramente para aqueles que creem, aqueles que permanecem na sua palavra, que se tornam seus verdadeiros discípulos, e esses verdadeiros discípulos, eles conhecem a verdade, e conhecendo a verdade, eles são libertos, tá certo? Eles são livres. E nada é tão poderoso quanto o conhecimento da verdade. A verdade que vem de Jesus, porque ele é a verdade. Tudo que ele fala é verdade, tudo que ele viveu é a verdade. E, e nós precisamos, na hora de ensinarmos as pessoas, e nós mesmos precisamos sempre estarmos à busca da verdade. Aquela verdade simples e óbvia, aquela que é clara para todo mundo, analfabeto ou doutor, né? Ou doutor. Aquele que mal sabe se expressar, daquele que é muito eloquente, daquele que não tem muita experiência, que mal saiu do próprio bairro, para aqueles que visitam outros países, né? A verdade simples e direta, óbvia, aquela que Jesus contava e até as crianças entendiam. Até aqueles que não tinham tanta experiência na vida também entendiam. E quando nós estamos falando sobre trevas, nós estamos falando de três coisas que têm significados aqui, tá bom? É baseado em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus nos libertou do império das trevas. Então, existe um império das trevas. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E até mesmo as palavras usadas nesse versículo, elas mostram uma grande verdade, tá certo? Primeiro que, quando a gente está falando de trevas, nós estamos falando especialmente hoje, né, daquilo que domina as pessoas, daquilo que engana as pessoas, aquilo que faz com que as pessoas não se preocupem com a vontade de Deus. E uma grande arma, uma grande treva, né, uma grande escuridão na vida de uma pessoa é quando ela está enganada, tá certo? Quando ela está pensando em si mesma, quando ela não enxerga a vontade de Deus. E, e isso é a pior de todas, na minha opinião, porque essa é a que conquista a maior parte das pessoas. Então, quando estamos falando de trevas, nós estamos falando de um tipo de vida que, que te satisfaz só você. É um tipo de vida que você faz o que quer. Entende? É o tipo de vida que você experimenta tudo o que quer. É um tipo de vida que você não dá ouvidos para ninguém. É o tipo de vida que é exatamente de acordo com a sua vontade. Que você não tem responsabilidade sobre nada. Que você não tem que dizer para outros o que você vai fazer. É o tipo de vida que você não aceita a opinião de ninguém. É o tipo de vida que você faz o que você quer. E, e quando a Bíblia usa essa expressão trevas do jeito que eu estou querendo dizer, que é o estado de engano das pessoas, eu estou falando de pessoas que não conseguem enxergar Deus agindo. Não conseguem ver Deus agindo. Não conseguem perceber que é a vontade de Deus qual é. Uma pessoa que está nas trevas, né, ela está dominada no seu entendimento, tá certo? Ela acredita que o que ela está vivenciando é o certo. E ela não se importa se aquilo que ela está vivendo, se aquilo está agradando a Deus, se é o tipo de vida que agrada a Deus. E ela não se importa se aquela vida que ela está vivendo, ela está magoando outras pessoas, se está atrapalhando outras pessoas, porque para ela tá bom, né?
ela está sentindo prazer, ela está querendo fazer do jeito dela. É colocar-se no lugar de Deus. Isso é um ponto muito forte, um ponto crítico muito forte. Quando esse texto de Colossenses 1:3 fala sobre império das trevas, quando a palavra império foi colocada aqui, império é que quer dominar todo mundo. E obriga todos a fazer a sua vontade. Ela impõe sobre todos a sua vontade. Nós tivemos alguns impérios no planeta Terra, né? Por exemplo, o Império Romano, ele queria tomar conta de todo mundo. Imagine que uma nação como a Babilônia tomava conta do mundo todo. A Grécia, né, o Império Grego, queria tomar conta do mundo todo, influenciar o mundo todo, obrigar todo mundo a viver daquele jeito, debaixo das suas asas, né? E essa é a palavra usada para trevas, para o mal. Satanás, ele tem um império, ele força todo mundo a viver daquele jeito. É quase que uma obrigação de todo mundo. Se você quer se dar bem neste mundo, então obedeça o imperador. Se você quer ter paz neste mundo, obedeça o imperador. Lembra, na época de Jesus, né, que quando Jesus falava alguma coisa, eles falavam, tá falando, você vai falar mal de César, já viu, né, castigado na hora, né, o imperador romano. E o diabo é assim, o diabo, ele é o imperador deste mundo. Ele manda em tudo, é o poder humano, são os principados e potestades. Todo mundo tem que se submeter a ele por obrigação. Quem não se submete sofre. E esse mundo é assim, né? Parece que se você não vive pela cartilha do mal, você é perseguido, você é desprezado. Se você não vai pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pelo prazer, se você é diferentão, quer fazer a vontade de Deus totalmente diferente do império das trevas, você é excluído, né? Você é excluído dos seus amigos, dos colegas de trabalho, porque o mundo, ele jaz, ele está totalmente enterrado nas trevas, no maligno. Por isso que o texto de Colossenses diz que Jesus nos libertou deste império, que todo mundo é obrigado. Ah, mas então eu vou sofrer se eu for contra o sistema. Sim, por isso que Jesus disse que seríamos odiados por Deus. Se chamaram Jesus de Beelzebul, quanto mais os seus discípulos. Se crucificaram o nosso Senhor Jesus, o que vão fazer com a gente? Então, daí é que vem a expressão império. Agora, olha que interessante, né? Você vê, império, Jesus nos libertou do império, naquele que obriga todo mundo, nos libertou do império das trevas para um reino. E esse reino, ele não obriga ninguém. Quem quer fazer parte desse reino, né, nasça de novo e ele está aberto para quem quiser. O reino de Deus não é obrigatório. O reino de Deus não obriga as pessoas a viverem de uma determinada forma. Mas ele está aberto para quem de coração quer viver daquela forma. E Jesus deixou muito bem claro, né, ali nas bem-aventuranças, como é o reino de Deus. O reino de Deus é para os humildes de espírito, o reino de Deus é para os que choram, o reino de Deus é para os mansos, o reino de Deus é para os pacificadores, para os puros de coração, para os misericordiosos, não é verdade? Para os pacificadores. Então, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é composto de voluntários, de pessoas que enxergaram a verdade e de coração servem a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, né? Olha que diferença, né? Então Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa coisa de transporte que ele usa ali significa que é alguém que pega alguém e leva. E Jesus nos tirou, ele foi lá nas trevas, nos buscou, nos carregou e nos colocou no reino, né, do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa esse texto, tá certo? E só para fechar, irmãos, então essas três palavras são importantes, né? Trevas, é o engano, e tem muito poder, é um império, e o que Jesus ensina no Novo Testamento, que os seus apóstolos e os escritores do Novo Testamento nos mostram, eles sempre colocam uma palavra importante
sobre a questão das trevas. É andar nas trevas ou andar na luz. A expressão aqui do verbo andar, ela significa comunhão, participar, dividir, compartilhar, oferecer muito de você para aquilo. Então, andar significa isso, é oferecer-se. Da mesma maneira ali como primeiro João, né, no capítulo 1, ele diz, né, que que a gente precisa andar na luz, como ele está na luz. Se queremos ter comunhão com Jesus, nós não podemos estar nas trevas. Ali ele usa a palavra andar. Então, o cristão, ele precisa tomar muito cuidado com andar nas trevas, compartilhar, dividir, se oferecer para as coisas das trevas, né? Porque quem anda nas trevas é porque não viu a luz, né? Daí que vem essas expressões, trevas e luz. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais sobre luz. Mas hoje é para a gente entender esse universo todo da palavra trevas. Tem alguns textos aqui que eu vou ler que falam do perigo de estar enganado e andando nas trevas sem conhecimento da verdade ou se recusando conhecer a verdade, tá bom? E eu coloquei aqui de 3 formas, tá certo? Primeira é você ser cúmplice das trevas. Cúmplices é quando você não faz nada contra. Você fica quieto, calado, se omite, se acovarda diante de coisas que são das trevas. Efésios capítulo 5, esse capítulo 5, ele fala coisas muito importantes sobre essa questão. O versículo-chave é o versículo 11, Efésios 5, 11. Ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Aí olha o que ele diz agora: antes, porém, reprovai-as. Tá certo? E ele diz mais, porque o que estas pessoas fazem escondida no oculto, só falar disso é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E olha como é bom você ver o Novo Testamento usando essa palavra luz e trevas. Né? Na carta aos Coríntios, ali Paulo dizendo para não se colocar em julgo, né, em uma união desigual com os incrédulos, ele chega ao ponto de dizer assim, que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Não há comunhão. Né? Não tem metade de mim tá na sombra e a outra tá na luz. Não pode, não pode. Né? Então, luz ou trevas. Luz ou trevas. Então, não sejas cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Então, uma coisa é ser cúmplice. Como que você é cúmplice? É quando você não se manifesta contra. É quando você fica omisso àquilo. Quando você não dá opinião. Quando você fica quieto e deixa que o mal aconteça. Como a luz, ela tem que expulsar as trevas. Não pode ser cúmplice. E a cumplicidade que ele está colocando aqui na carta aos Efésios é quando você não faz nada, não se manifesta. Se você não se manifesta, você é cúmplice. Você está deixando que a sua luz se apague. Entendeu? A outra forma é quando você faz o contrário do que Jesus ensinou. Por exemplo, 1 João 2, 9 e 11. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 2, versículo 9. Quando você é oposto a Jesus, quando Jesus ensina uma coisa e você fala outra. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha o que ele diz aqui, João 2, 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Vou ler de novo. Aquele que diz que está na luz, mas odeia um irmão, até agora ele está nas trevas.
Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Por que tropeço? Porque as trevas você vai tropeçar o tempo todo, vai errar, vai ter que começar tudo de novo. E é uma busca incessante nas trevas de acertar, mas não acerta porque está vendo tudo embaçado, tudo no escuro. Né? Então, cumplicidade, fazer o contrário do que Jesus falou, e por fim, não saber a vontade de Jesus. E a gente tem uma tendência gigante de fazer a nossa vontade na igreja, na vida pessoal. A gente nem pergunta para Jesus. A gente nem vai na Bíblia para saber o que a Bíblia fala sobre aquilo. Então, 1 Tessalonicenses 5, 4. Desculpa, irmão, se eu estou usando assim, muitos textos. É só para reforçar a ideia, né? Eu realmente não gosto de ficar usando muitos textos sem estudar cada um deles, sabe? Para ajudar. Mas eu sou obrigado a fazer isso hoje por conta do nosso tempo, né? Então, 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: Mas vós sois, né? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Aqui ele está dizendo que o cristão que está na luz, ele está estudando a Bíblia, ele está sabendo das coisas, a vinda de Jesus não será uma surpresa. A gente já falei sobre isso algumas vezes. O cristão, e quando Jesus estiver voltando, que o céu começar a se rasgar e tiver trombeta tocando para tudo quanto é lado, o cristão, ele vai falar: oba, que bom que você chegou. Não será surpresa para o cristão. Porque o cristão, ele está atento ao mundo, sabendo o que está acontecendo. Para o cristão, existem sinais muito claros da vinda de Jesus. O amor se esfriaria, as pessoas sem amor umas com as outras, até na igreja. Você vê, Jesus já deu o sinal, o cristão verdadeiro ele vai ver que a fé está se esfriando, parece que ele está sozinho, que ninguém mais acredita em nada. O mundo está dizendo paz e segurança, mas ele não, ele sabe que aquilo tudo é um grande engano. Então, o cristão fiel, estudando, que está na luz, ele não vai ser pego de surpresa na volta de Jesus. A volta de Jesus será uma grande surpresa para quem anda nas trevas. É como se todo mundo está no escuro, de repente Deus vai e liga a luz. Aí vai pegar todo mundo fazendo o que está fazendo no escuro. E a luz chega. Né? Sabe quando você está ali, as pessoas estão fazendo tudo no escurinho, tudo escondido, de repente alguém vem e bota uma luz? A polícia, quando vai fazer alguma coisa, a primeira coisa é já bota logo a luz. Entende? E quem está nas trevas vai ter uma grande surpresa. Uma luz que vai cegá-los. 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento e da glória de Deus na face de Cristo. Tem outros textos que eu ia colocar envolvidos como esse, que é revelar. As trevas é porque a pessoa não conhece a vontade de Deus. Não sabe o que Deus pensa sobre as coisas. Não sabe qual é a opinião de Deus sobre as coisas. Isso é andar nas trevas, tá certo? E existem trevas que são evidentes, que as pessoas estão mesmo pro mal, desejando mal, praticando mal e ensinando mal. Mas para nós o que mais nos atinge, irmãos, é falta do conhecimento da forma como Jesus vive. Nós conhecemos muito de doutrina, mas ainda muito pouco do amor com que Jesus colocou as doutrinas. Nós entendemos muito pouco das intenções de Deus nas doutrinas. Às vezes transformamos a sã doutrina somente numa lei e não num propósito de Deus. Toda doutrina, toda sã doutrina tem um propósito por trás. Qual o propósito de Deus na ceia? Qual o propósito de Deus de nos congregarmos? Qual o propósito de Deus de ofertarmos? De sustentarmos a igreja, o trabalho, os pregadores? Qual o propósito de sustentarmos mulheres e homens que estão pregando o evangelho para as crianças, para os jovens?
Qual o propósito de Deus em cada uma das nossas doutrinas? Qual o propósito de Deus do batismo? Qual o propósito de Deus de pregarmos o evangelho por todo mundo? Não é verdade? E é nisso que a gente precisa acordar, irmãos. Nós precisamos mesmo fazer o que um texto que lemos há pouco, né? Levanta-te, né, dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse é o propósito de Deus. Isso é sair das trevas. Estar nas trevas pode ser alguém que está cega, não enxerga, está tropeçando o tempo todo na vida porque não sabe. Nas trevas pode ser alguém que está fazendo puramente o mal. E nas trevas pode ser verdadeiramente que você já foi dominada pelo diabo e os seus demônios. E não se esqueçam, né? Não vamos nos esquecer que as trevas estão reservadas para juízo eterno. Vamos orar? Senhor amado, eu quero te pedir para que o Senhor traga tua luz para toda a tua igreja, para cada irmão e irmã que está presente aqui hoje, para as famílias representadas aqui hoje. E as pessoas que nós sabemos que estão nas trevas, que o Senhor as liberte disso, Senhor. Nos use como canal ou como instrumento teu para tirarmos essas pessoas das trevas, Senhor bendito. Com o amor, porque é o amor que chama essas pessoas. Que essas pessoas que estão nas trevas, Senhor bendito, possam ver a tua luz e que possamos ser a luz do mundo, a tua luz para iluminar estas pessoas. Nos ajude, Senhor bendito, a sermos aquele luzeiro colocado na parte mais alta da nossa rua, para que todos nos vejam a sua luz em nós. Que estejamos no lugar mais alto, nos lugares onde nós trabalhamos, para que todos os outros funcionários possam enxergar a tua luz. Nos ensina, Senhor bendito, a sermos luz na igreja, para que a igreja tenha muitas luzes, para que elas possam ajudar tantas e tantas pessoas que estão nas trevas, olhar bem ao longe e ver que ali tem a luz do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe cada dia mais em andarmos na tua luz e tenha, Senhor, misericórdia das pessoas que amamos tanto, mas que permanecem nas trevas. Tire eles, Senhor, do laço das trevas que vêm para o mal, que vêm para matar, roubar e destruir. Sejam eles líderes religiosos ou sejam mesmo os principados e potestades. Ajuda a tua igreja, Senhor bendito, a andar em nome de Cristo. Amém.